40 anos da redemocratização, 31 da estabilização econômica, do Plano Real, 2 anos de governo Lula, do terceiro mandato do governo Lula, Trump na presidência dos Estados Unidos. A conversa hoje vai falar com quem acompanhou todos esses eventos e vai contar para a gente de onde viemos e para onde vamos. A conversa hoje é com o ministro Rubens Recupero e a gente começa logo depois da vinheta. Eu sou a Mara Luquet, a gente está aqui no Cine Reag Belas Artes, gravando Além das Manchetes com o ministro Rubens Recupero. Ministro, muito obrigada pela sua conversa, é sempre tão bom conversa, sempre rende tanto as nossas conversas. E o Wanderson Lima, que está aqui, jornalista, que está aqui no My News, fazendo este Além das Manchetes comigo. Muito obrigada, viu, Wanderson? Obrigado. Muito obrigado também, viu, pelo convite. Nossa última conversa rendeu, hein, ministro? Foi muito bom. Umas 2 horas de conversa que a gente teve, né? Foi excelente. Foi bom. Bem, você começa, Wanderson. Bom, vou começar com uma pergunta fácil, ministro. A gente teve eleição do Trump, né? Existe muita dúvida, existe agora toda essa questão tarifária, que não se sabe como é que o mundo vai reagir e até que ponto isso pode gerar pressões inflacionárias. Mas eu queria ouvir do senhor mais do ponto de vista das relações entre os países. Como é que você faz para lidar com um parceiro tão constante como o Trump? Como conviver? Olha, é um desafio sem precedentes, né? Eu mesmo fui diplomata 2 vezes nos Estados Unidos, nos anos 70, na época do Watergate, e depois voltei como embaixador em 91, né? E hoje em dia o que nós temos é algo que naqueles momentos ninguém sonharia, né? Outro dia eu vi uma declaração da primeira-ministra da Dinamarca, por causa dessa história da Groenlândia, né? Quando perguntaram a ela como é que a senhora imagina a possibilidade dos Estados Unidos usarem a força militar contra a Groenlândia. E ela disse, olha, isso desafia a minha capacidade de imaginação. Eu não sou capaz de imaginar uma hipótese desse tipo. E é o que está acontecendo em todos os domínios, né? O Trump é completamente imprevisível, né? Ele se contradiz a si mesmo, né, em cada momento. Ele lança sinais contraditórios até nas questões das tarifas, né? Ora anuncia, ora diz que vão ser mais brandas, ora adia, né? Então é um pouco a tática dele, né? Ele gosta de confundir o adversário, né? Você se lembra aquilo que o Chacria dizia, né? Eu não vim para esclarecer, eu vim para confundir, né? E ele veio para confundir, né? Para ele é uma tática, ele considera que isso dá uma vantagem nas negociações do que ele pode pretender obter, né? Então não há como prever, né? Não há como prever, você tem que esperar a cada momento, em caso a caso, ver como é que você reage, né? E como é que a diplomacia vê isso? Em especial a diplomacia brasileira. Quais são os desafios da diplomacia brasileira dentro desse cenário e com nem sei do que chamar, não é interlocutor, enfim, mas enfim, tão imprevisível e que sai com as coisas mais estapafúrdias, enfim, como essa questão da Groenlândia, né? Bem, até agora, Mara, nós tivemos a sorte de que nós aparentemente não estamos no radar dele, né? Ele, em geral, não fala sobre o Brasil. Ele só fala sobre o Brasil espontaneamente como exemplo de um país que tem tarifas e barreiras não tarifárias altas, né? Mas junto com outros, né? Índia, Europa, ele cita uma porção de países, né? Ele aparentemente não despertou para a existência do Brasil. A única vez aqui que se divulgou muito, que ele tinha dito que nós não precisamos deles, eles precisam mais de nós,
foi provocado. Foi uma jornalista brasileira da Globo que, no meio de uma entrevista, interrompeu a ele. Ele, evidentemente, ficou irritado. E ela perguntou, e o Brasil e a América Latina? E aí ele respondeu isso. Mas não era a intenção dele de falar do Brasil, né? Então, de certa maneira, nós até agora estamos melhor do que o México, o Canadá, a China. Todos esses países já receberam tarifas. Nós também, no caso do aço, né? Aço e alumínio. Mas aí no meio de um grupo grande de países. Apenas por acaso, o Brasil é o segundo maior fornecedor de aço aos Estados Unidos. E não é a primeira vez, né? Porque no primeiro mandato do Trump, ele já tinha aplicado esse tipo de tarifa, inclusive ao Brasil. Na época se conseguiu negociar uma cota, que é o que o governo brasileiro está tentando agora. Pode ser que agora, dia 2 de abril, que ele chama o Dia da Libertação Nacional, né? Que é quando ele vai anunciar as cotas que ele chama que sejam paritárias, né? Que sejam recíprocas, né? De reciprocidade. Aí certamente o Brasil vai estar, certamente não há a menor dúvida, né? Que o Brasil está no grupo, né? Porque você sabe, o Brasil não só tem tarifas bem mais altas do que as americanas, mas o Brasil tem um arsenal de medidas não tarifárias que é enorme, né? Inclusive, se o Brasil for atingido, é claro que vai nos prejudicar, mas não cabe aí muita indignação moral, né? Porque o Brasil aplica esse método desde sempre, né? Toda a indústria brasileira foi construída na base da substituição de importações, né? Então, nós vamos ter que ver o que ele vai fazer, porque até agora não há uma indicação, no caso desses países que ele fala que vai aplicar tarifas recíprocas, de qual vai ser o critério. Se vai ser a média de todas as tarifas, se ele vai escolher alguns produtos. Por exemplo, o único produto, no caso do Brasil, que ele parece que está obcecado é o etanol. Porque a tarifa do Brasil sobre o etanol americano de milho é de 18%. E a tarifa americana sobre o nosso etanol é 2,5%. Então, é uma discrepância enorme. Eu acho que o Brasil aí teria uma margem, né, para oferecer alguma coisa e negociar, né? Mas pode haver outras coisas, né? Agora, eu também queria dizer a você que é preciso não exagerar, porque nós vamos sair perdendo, vamos, mas como o resto do mundo vai sair. Agora, nós não somos um alvo muito vulnerável, né? Porque, por exemplo, o México, mais de 80% do comércio é com os Estados Unidos. O Brasil não. Os Estados Unidos representa hoje para o Brasil 12%. A diferença bem grande. É grande, né? Para o Brasil, o maior parceiro é a China, né? 28%. Depois vem a Europa em conjunto, que é 16%, 17%. Depois vem os Estados Unidos. E mesmo esses 12%, não é de prever que tudo vai ser afetado, né? Uma parte, outra parte não, né? Vai ter que se ver, né? Vai ter que se ver. Você vê, o governo brasileiro está se preparando, o Itamaraty está se preparando, já se mandou uma missão agora para lá. Hoje parece que a pessoa que é encarregada de negociar pelos Estados Unidos vai conversar com o Mauro Vieira por telefone. Então o governo aqui está tentando fazer o que é possível no momento, que é isso, né? Procurar antecipar o golpe, ver o que é que eles querem pedir, né? O que é que nós podemos dar. Porque você sabe, comércio é isso, né? Você tem que negociar, né? O comércio internacional, ele vem passando por... Você acompanhou muito, é uma área que você conhece bastante. Muito de e esse comércio internacional, nos últimos anos, a gente tem visto ali muitas chacoalhadas, né? Com a guerra
da Rússia e a Ucrânia, mudou ali os fornecedores, enfim, todo um realocamento. E agora com essa entrada do Trump, isso ainda é um baque. É um baque ainda maior. É um baque. Olha, você sabe, curiosamente, apesar dos pesares, até agora o comércio tinha se defendido razoavelmente. Não é mais aquele crescimento que teve no auge da globalização, né? Que foram os anos 90, foi até a crise financeira de 2008. Nesse período de 90 a 2008, o comércio crescia a um ritmo que era 2 vezes maior do que o aumento da produção mundial. Portanto, se estava negociando mais do que produzindo, né? Aumentavam os laços entre os países. Depois disso caiu, né? Hoje em dia o comércio tem crescido mais ou menos acompanhando o crescimento do produto mundial, que está em 3% ao ano, que não é também uma desgraça, não é uma maravilha, mas é razoável. O Brasil, quando cresce 3%, até todo mundo fica contente aqui, né? Porque nem sempre você consegue, né? Então, ele tinha se defendido bem. Agora eu não sei, né? Porque com esse fato novo, porque é como vocês mesmos estavam dizendo, é que ele, ao fazer isso, ele desencadeia uma guerra comercial. Os outros vão aplicar medidas. Ele já disse que se houver medidas contra, ele vai dobrar a aposta. Então, você não sabe, né, onde isso vai parar e qual vai ser o efeito. Há previsões, né, de que isso vai aumentar a inflação nos Estados Unidos e no mundo, que vai diminuir o crescimento econômico. Alguns desses efeitos demoram para se tornar sensíveis, são esses que eu acabei de dizer, né? Outros são imediatos, né? Por exemplo, os investimentos se paralisam diante da incerteza, né? Quem está prevendo um grande investimento, ele diz, não, vou esperar, né? Vou ver o que vai acontecer. Então, não é favorável, de forma nenhuma, não é um fato positivo, né? Mas é difícil você quantificar nesse momento até onde isso vai chegar. Agora, eu repito, no caso do Brasil, nós estamos menos vulneráveis, porque você vê, ao contrário dos europeus, nós não dependemos dos Estados Unidos para a nossa defesa. Ninguém nos ameaça, né? A verdade é essa. Nós estamos longe, né, da Ucrânia, longe da faixa de Gaza. Os europeus têm esse problema da Rússia, né, da OTAN, né? Outros dependem dos americanos também na Ásia. Dependência, né, do gás. Nós não. Nós estamos relativamente bem desse ponto de vista, né? Numa escala de infelicidade, a nossa não é lá dos primeiros, né? Agora, ministro, diante dessa situação, que papel que deve ter os BRICS, na sua avaliação? Olha, eles deveriam, sobretudo, lutar para defender a continuidade do sistema multilateral. O sistema multilateral parece abstrato, né? Como você diz, as pessoas dizem, mas o que significa isso? Eu vou dar um exemplo concreto, aí todo mundo entende, né? Por exemplo, quando o Trump diz que vai impor 25% de tarifas, como ele impôs ao aço e ao alumínio, ou como ele vai fazer com os automóveis, né? Que ele já fez também com os automóveis, né? Ele, como eu disse, não está fazendo algo que o Brasil não tenha feito no passado, mas ele está violando a lei internacional. Por quê? Porque, de acordo com as regras da Organização Mundial de Comércio, que é uma organização multilateral, faz parte desse multilateralismo, nenhum país pode unilateralmente aumentar a tarifa que ele consolidou, que ele confirmou na OMC. Como os Estados Unidos confirmou uma tarifa baixa, ele não pode aumentar. Portanto, o argumento de dizer, por exemplo, que o Brasil tem uma tarifa mais alta, aí não cabe, porque o Brasil consolidou uma tarifa mais alta. Então, ele está violando a lei internacional. Agora, você vê, se a lei internacional, se o multilateral estivesse em pleno vigor, ele pagaria as consequências, porque os países se queixariam e haveria uma pena, uma sanção
contra o comércio americano. Mas ele não liga. Por quê? Porque ele é muito poderoso. Aquele que é muito poderoso pode achar que não precisa do multilateral. Ele só precisa da sua própria força. Quem é que precisa do multilateral? Os que não têm poder. Países como o Brasil e a imensa maioria do mundo, né? Quem tem poder são os americanos, os chineses, os russos, mais na questão nuclear, mas não em outras, né? Mas é muito pouca gente. O resto do mundo depende do multilateral. Daí a importância que os BRICS, que são todos países mais ou menos como o Brasil, tirando a China e a Índia, né? A China e a Rússia, né? Todos os outros devem se esforçar a se unir para manter vivo esse sistema, né? Que é a ONU, né? A Organização Mundial de Saúde, da qual o Trump saiu, né? Tudo isso que nos protege, né? No caso das pandemias, né? Você se lembra, quando houve a pandemia, o papel da OMS foi fundamental, né? E assim por diante em muitos outros setores. Então você vê, não é abstrato, é uma coisa concreta. É um pouco como a lei dentro de um país. Dentro de um país, se não houvesse lei, cada um de nós estaria sujeito ao sujeito mais forte, né? Ao primeiro que te abordasse com um revólver na mão. Aqui acontece isso, mas são violações da lei, né? Você pode chamar a polícia. No mundo você não pode chamar a polícia. Qual é a polícia que você vai chamar contra o Trump, né? Daí o fato dos BRICS poderem, se eles puderem fazer alguma coisa. Eu devo dizer a você que eu sou cético, sabe? Porque os BRICS é um grupo muito heterogêneo, né? A começar, eu acho que é um erro ter China e Rússia no meio. Porque China e Rússia são categorias diferentes. Interesses, né? Diferentes. E são grandes potências nucleares, né? A Índia não. A Índia, embora tenha bomba atômica e tudo, é um país mais da dimensão do Brasil, maior que o Brasil, é claro, né? E os outros são mais ou menos semelhantes. Mas eles são muito díspares, né? Você vê o que é em comum entre o Brasil e a Etiópia, os Emirados Árabes Unidos, que agora entraram, né? O Egito, né? São países muito diferentes, né? E alguns deles querem se acomodar, não querem brigar com o Trump. Então eu confesso a você que eu tomo isso com um grão de sal, né? Eu vou esperar para ver, porque vai haver a reunião em julho, né, no Brasil, mas eu tenho minhas dúvidas de que possa ser algo de efetivo. Infelizmente, contra a força bruta, não há um bom antídoto a curto prazo. A longo prazo, a gente pode ter esperança, mas a curto prazo, não. Ministro, essa soberba e essa overconfidence, enfim, esse excesso de confiança, né, no seu poder, isso não pode virar uma armadilha para o próprio presidente Trump na hora de... porque, como você bem colocou, quer dizer, o mundo, a maior parte do mundo tem interesses completamente divergentes do dele, né? Eu acho que você tem total razão, né? Ele, na verdade, está dando um monumental tiro no pé, né? Porque ele vai enfraquecer os Estados Unidos, já está enfraquecendo, porque ele agrediu mais os países mais próximos, que eram os mais ligados aos Estados Unidos, né? O México e o Canadá praticamente faziam parte de um conjunto único, que era a economia da América do Norte, junto com os Estados Unidos, né? O Canadá era um aliado, inclusive militar, confiável, tradicional, né? Depois ele está atingindo muito os europeus. Então, quem está, na verdade, provavelmente observando isso com uma satisfação oculta, são os chineses, né? Que são os grandes rivais. Agora, os chineses, como você sabe, são muito pragmáticos. Eles não dizem nada, eles ficam contemplando em silêncio, né? Vendo os americanos se prejudicarem. Assistindo de camarote, né? De camarote, porque como se diz uma frase que de vez em quando tem sido ressuscitada, que o Napoleão dizia, né? Se o seu inimigo está fazendo uma bobagem, não intervenha, né? deixa ele continuar, né?
Então o chinês está achando que é bom, né? Porque os americanos já liquidaram todo aquele patrimônio que eles tinham de poder suave, o soft power. Você vê, o soft power, que as pessoas não entendem direito, é que são duas categorias de poder, né? Tem um que é o poder duro, o poder das armas, né? Das bombas, o poder das sanções econômicas. E tem o poder do exemplo, da influência, né? Da admiração do mundo. Os americanos eram, de longe, os que mais ganhavam, porque eles têm Hollywood há mais de 100 anos. É uma grande fábrica de sonhos, né? Nós todos aqui, eu que sou bem mais idoso que vocês, eu, desde criança pequena, me eduquei lendo histórias em quadrinhos, assistindo filmes americanos. Todo mundo tem a cabeça formada pelos americanos, né? Pela música americana, pelo jazz, por tudo, né, que os americanos inventaram de símbolo, né? Isso dava aos Estados Unidos, e dá até hoje, uma atratividade enorme, né? Você vê que todo mundo quer ir para lá, né? Não é só para ganhar mais, é também porque acha que é um país maravilhoso, né, para se viver, achava-se, né? Tudo isso ele está dilapidando, né? Está jogando fora em troca do quê? O que é que ele ganhou com isso até agora, né? E se cedo ou tarde a gente começar a sentir os efeitos negativos, né? Por exemplo, ele foi eleito em grande parte porque o eleitorado culpava o governo democrata pela inflação, pelo custo de vida. Ele não está ligando a mínima para o custo de vida. Deve aumentar, né? Ele até disse, né, que se aumentar o preço dos automóveis, ele não está nem aí, ele não está ligando para isso, né? Então, se isso aumentar, e deve aumentar, provavelmente vai haver um grande movimento contra ele. Ainda é cedo, né, para dizer, porque a gente não pode esquecer que ele apenas completou 2 meses de governo, né? É um pesadelo. nós estamos no início, aqueles pesadelos intermináveis, né? Nós estamos há 2 meses, estamos no 3º mês de governo dele. Sabe lá as loucuras ainda que ele vai fazer, né? Mas provavelmente é isso que você falou. No final vai se ver que foi um erro, né? Você sabe, mesmo no passado, mais de 100 anos atrás, antes da Primeira Guerra Mundial, quando o mundo não tinha, né, nenhum multilateral e era dominado pelas grandes potências, nenhum dirigente de grande potência atuava com essa soberba, com essa arrogância dele. Ao contrário, eles disfarçavam, né? O Reino Unido, a Alemanha, a Áustria-Hungria, todos eles se comportavam como civilizados, né? Nunca houve, só um tirano, um déspota, quem sabe daqueles tipo Átila, né, é que poderia ter essa arrogância, né? É difícil você encontrar na história o exemplo de alguém que é não só brutal, mas que diz, né, que vai ser brutal. Verbaliza, né? Porque muita gente não sabe, mas finge que não é, né? Ele não tem, talvez seja um mérito dele, né? Ele não tem nenhum véu, né? É aquilo que ele é. Agora, ministro, trazendo essa pergunta da Mara para um nível pessoal, como é para alguém da diplomacia que tem alta formação, que obviamente tem o seu entendimento do mundo, como é esse momento em que você tem que defender uma política da qual você discorda? Bem, eu felizmente não estou nessa situação, né? Os americanos é que terão que fazer isso, né? É difícil, né? Aqueles que têm mais consciência, mais coragem, se demitem, né? Nos Estados Unidos tem havido casos, inclusive no Departamento de Estado, né? Já houve um expurgo, né? E os outros acho que vão defender, mas assim, sem muito entusiasmo, né? Procurando, na verdade, fazer o mínimo possível, né? Eu acho que ele não conta muito com isso, né? Ele não liga muito para esse tipo de coisa, porque ele se basta a si próprio, né? Agora, para alguém que acreditou sempre que o mundo deveria se aperfeiçoar cada vez mais, né? É um choque, né? Eu que já vivi muito, né? Eu nasci em 1937. Eu nasci
2 anos e pouco antes do começo da Segunda Guerra Mundial. Então você vê, a minha vida já cobriu todo esse período, né? Agora, desde que terminou a Segunda Guerra Mundial, em 1945, nós tínhamos tido um período longo de paz, né? Nós temos 80 anos, a guerra terminou em 45. Em 2025, nós estamos celebrando 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, sem que tivesse havido uma terceira guerra mundial, né? Entre a Primeira e a Segunda Guerra houve só 20 anos, né? Agora 80 anos que não houve guerra. Não se voltou a lançar a bomba atômica contra Hiroshima, contra Nagasaki, né? Quer dizer, nós parecíamos que estávamos no caminho certo. Agora, não só por causa do Trump, porque antes foi o Putin, né? Que invadiu a Ucrânia, fez voltar a guerra a um continente que a gente pensava que estava livre disso, né? Ministro, como eu falei aqui na abertura, quer dizer, você viu importantes momentos deste país e participou deles. Você viu o início da ditadura militar. Vi antes, né? Eu vi a renúncia do Jânio Quadros em 25 de agosto de 1961. Eu já era oficial de gabinete do ministro do Exterior, do Afonso Arinos, e eu fui uma das primeiras pessoas a saber da renúncia, assistir tudo que aconteceu naquele momento. E naquele momento, o senhor imaginava o que estava para vir? Como é que foi o impacto? Olha, naquele momento, o Jânio, sabe, a renúncia dele foi um golpe para a esperança dos brasileiros, né? Porque nós vínhamos de 5 anos do Juscelino Kubitschek. O Juscelino tinha feito um governo que parecia ter consolidado a democracia, né? Depois disso, houve a eleição, o Jânio teve um mandato forte, né, grande, né, e ficou muito pouco tempo, né? Ele não ficou nem 8 meses de governo. Até hoje, a renúncia dele não tem uma explicação, né? Se deve, em grande parte, àquela falta de equilíbrio psicológico dele, né? Ele era um homem que era muito levado por impulsos e acho que tinha, de fato, um parafuso de menos, né? Será que ele não tinha uma expectativa de não sair, de ser eventualmente consagrado? Sim, mas se esse era o cálculo, ele foi muito incompetente. Deu muito errado, né? Não, porque essas coisas você tem que preparar, né? Você não pode esperar que espontaneamente as massas saiam à rua, né? O fato é que aquilo foi um choque e que teve um efeito funesto para o Brasil, porque a renúncia dele é que abre esse período de 25 anos de retrocesso no Brasil. Porque com a renúncia dele, entra o governo Goulart, que foi um período muito agitado, né? Os militares não queriam dar posse, no fim aceitaram a contragosto, mas aprovando o regime parlamentarista. No fim não havia nem o regime parlamentarista, nem presidencialista. O país começou a caminhar para o caos, para a anarquia, porque o Jango lutava para voltar ao poder com todos os poderes. Para isso ele precisava pressionar o Congresso, antecipar o plebiscito. Então você tem, de 25 de agosto de 1961, você tem o aniversário do golpe militar, que é agora, né? 31 de março, 1º de abril de 1964, e depois até 1985. Então, entre 61 e 85, você tem um período longo de retrocesso, né? No começo, de agitação, de anarquia, depois de ditadura militar, que durou 20 e poucos anos, né? Então foi um período em que nós não conseguíamos retomar aquele trabalho de construir a democracia. Porque você vê, eu acho sempre bom a gente pensar o Brasil
na perspectiva da história. Se nós pararmos um pouco para pensar, você vê desde a proclamação da República, que foi no final de 1889, né, nós tivemos no Brasil 5 regimes que se sucederam. Eu considero regime quando um determinado período termina por meios não institucionais, não por eleição, mas por golpe, por revolução, algum tipo de solução que não era prevista na lei, né? O primeiro desses regimes, que foi o que durou mais, foi a República Velha. Durou até 1930, portanto, de 1889, 90 na verdade, até 1930, 41 anos. Né? O segundo regime foram os 15 anos da transição da Revolução de 30, porque a República Velha terminou com a Revolução de 30. A Revolução de 30 teve 15 anos, os primeiros anos ainda tentando voltar à democracia, houve até a Constituição de 34, depois houve o golpe de Estado do Getúlio, o Estado Novo, de 37 até 45. Então, República Velha, 41 anos. 15 anos da Revolução de 30. Depois disso, você tem o regime da Constituição de 1946, que começa com o Marechal Dutra, que é eleito em dezembro de 45, e esse período vai durar menos de 20 anos, porque ele vai ter fim com o golpe militar em 64. Ele durou 18 anos. Foi um regime democrático, que teve o seu período de ouro com Juscelino Kubitschek, né? Foi o grande momento. Depois disso você tem mais um período de trevas aí, que são 21 anos de governo militar, e agora você tem a Nova República, que é o 5º regime, que já durou 40 anos, tanto como a primeira República, a Velha República. E este período em que nós estamos, eu acho que ele tem um acervo respeitável. Você vê, primeira coisa, ele teve que construir a democracia de massas no Brasil, porque na Constituição de 46 votava-se livremente, mas boa parte da população não votava, os analfabetos não votavam, o índice de analfabetismo era muito alto, a participação era baixa. A primeira vez na nossa história, de mais de 500 anos, em que nós temos no Brasil uma democracia de massas, o que eu quero dizer com isso? Hoje em dia, o corpo eleitoral se confunde quase com o número de brasileiros que tem mais de 16 anos. Todo mundo que tem 16 anos pode votar. Só não vota quem não quer, não é? Todo mundo pode votar. Então, é uma democracia de massas e que tem tido muita participação, tem muita ONG, muita associação sobre todos os temas, né? Então, é uma democracia participativa. Foi a Nova República que teve que criar isso, não foi fácil. Eu estava lá com o Sarney, que nós tivemos que fazer a Constituição. As pessoas dizem, mas isso é natural. Depois do regime militar tem Constituição. Não é natural. O Chile não tem, exatamente. A Argentina não tem. O Chile, inclusive, está tentando até hoje. Tentou, né? 2 vezes, não conseguiu. A Argentina nem tentou. A Argentina continua com a Constituição de 1851, sei lá. É uma coisa antiquíssima, entende? Então não é uma coisa fácil. E sempre com aquela tensão dos militares, né? Sempre com eles ameaçando intervir de novo, né? Nós conseguimos isso. Instituímos direitos humanos no Brasil, que antes praticamente não havia quase que respeito. E além disso, a Nova República teve que enfrentar as 2 grandes heranças malditas do governo militar, que as pessoas esquecem. A crise da dívida externa e a hiperinflação. Foram os militares. Os militares é que criaram a crise da dívida em 1982 e na época do gás a inflação estava em 280 e poucos %. E eles não conseguiram, com todos aqueles instrumentos que eles tinham, eles não conseguiram resolver. E a Nova República se debateu, não foi fácil, mas conseguiu. Não com o Sarney, nem com o Collor, que o Collor tentou, mas conseguiu com o Itamar. Quando eu estava com o Itamar,
O Itamar é um caso curioso, viu, Mara? Ninguém pensa nisso. É o presidente que menos governou no Brasil. Ele governou 2 anos e 3 meses, menos que o Temer. O Temer governou 2 anos e 7 meses. Agora você vê a diferença com o Temer, né? Mas fez uma coisa importantíssima para o país, que foi a estabilidade, né? Ele resolveu o problema da inflação com o Plano Real, que você falou, 30 anos. Resolveu o problema da dívida externa, foi naquele período. É verdade. E ainda fez o sucessor, que foi o Fernando Henrique. E o Fernando Henrique inaugurou uma era de ouro de 16 anos. 8 dele e 8 do Lula, não é? Que foram os melhores desse período. Depois começou com a Dilma, as coisas começaram a ir por água abaixo, né? Mas naquele período foi muito bom. É porque você tem um período de estabilidade monetária, né, de resolução da questão da dívida externa, e depois, no primeiro governo Lula, você vê uma inclusão muito forte. Social, né? Muito Exatamente. Grande. Então, eu acho que o balanço da nova República é muito positivo. Agora, faltam coisas, né? O que falta, ministro? Olha, eu diria a você que, hoje em dia, eu devo dizer que nunca imaginei que na minha vida eu ia achar que o Brasil seria melhor que os Estados Unidos. Mas hoje eu acho, viu? Eu acho que a gente tem que pensar no Brasil olhando o mundo, né, em termos relativos e olhando de onde nós viemos também, né? Nós não podemos nos comparar com a Dinamarca, né? A gente tem que ver de onde nós viemos. Então você vê, em termos relativos, o Brasil hoje está em paz, ainda tem a polarização, mas a polarização está se enfraquecendo. O fracasso das 2 tentativas recentes de manifestações de massa, a de Copacabana, pró-anistia, né? E a outra lamentável aqui do Boulos, né? Mostra que as pessoas estão cansadas, né? As pessoas não querem ir à rua, não querem manifestar. Eu acho que se houver um bom candidato de centro, é o que as pessoas querem, né? Não do PT, porque o PT também eu acho que está muito exaurido, né? O PT já disse o que tinha a dizer, né? Agora, além disso, eu acho que nós estamos com uma economia razoável, não brilhante, mas razoável. Crescemos 3%, esse ano vamos crescer menos, estamos com pleno emprego, as pessoas estão até com salários, em alguns casos, que melhoraram. Agora, temos alguns aspectos preocupantes. Por exemplo, a inflação está começando a pressionar, né? E o país não consegue crescer continuamente de uma maneira estável. Porque não adianta crescer com voo de galinha. O que o Brasil precisa, o que falta ao Brasil... Porque o que é que o Brasil hoje é? O Brasil hoje é um país de renda de nível intermediário alto. Você sabe que a renda per capita brasileira é $9.000 por pessoa, né? Por ano, né? Então é um nível relativamente alto entre os países de renda intermediária. Agora, isso não basta. Para sair dessa armadilha da renda média, o Brasil precisa fazer como os asiáticos, crescer durante 30 ou 40 anos seguidas, sem nenhum tipo de altos e baixos, a uma taxa de 4%, 5%. Não precisa mais crescer 9%, 10%, porque nós precisávamos crescer com muita velocidade quando a população crescia muito. Hoje em dia, sabe que a população não está crescendo, e daqui um pouco vai começar, a partir de 2037, a população brasileira vai começar a diminuir. Então, se o Brasil crescer 4% ou 5% ao ano, durante 30 anos, ele se transformará num país plenamente desenvolvido, e aí sim ele poderá conseguir aquilo que o Lula quer fazer com o assistencialismo e que é impossível. O outro dia o Lula fez uma declaração que eu acho que é muito sintomática, muito reveladora. Ele disse: nós vamos multiplicando cada vez mais os benefícios sociais até chegar a um país de classe média. Ora, o que é benefício social?
é transferir dinheiro do governo às pessoas. Você sabe que no Brasil tem hoje mais de 50 e poucos milhões de pessoas que recebem dinheiro do governo, né? E não é possível uma economia prosperar dessa forma. Então, ministro, esse ponto que você está colocando, eu acho que é um ponto fundamental para todos nós brasileiros, porque você colocou, né, a renda per capita alta. E essa desigualdade? Bem, quer dizer, como é que se reduz essa desigualdade para não cair nessa necessidade de benefícios sociais, enfim? O seu comentário é muito adequado, viu? Eu vou responder explicando um pouco as coisas. Em primeiro lugar, o seguinte, nós precisamos atingir com benefícios sociais, sobretudo aquele segmento que é mais necessitado. Você vê, por exemplo, a Bolsa Família. Ninguém discute a Bolsa Família. Uma mulher que é mãe solteira, que tem vários filhos, que é doente, um idoso que não pode trabalhar, essas pessoas têm que receber dinheiro do governo. Mas isso tem que ser feito com muito critério. Você não pode multiplicar de uma maneira arbitrária, né? Você vê, o ano passado, apesar do Brasil ter pleno emprego, os benefícios de seguro-desemprego duplicaram. Como é possível uma coisa dessa? Fraude. Obviamente é fraude, né? Não pode haver uma explicação corrente, né? Então, uma coisa é você ter benefícios sociais naqueles casos de doença, de impossibilidade de trabalho que são justificados. Outras é você ter 15, 20, 22 benefícios sociais, como é o caso dos programas do Lula, que tem sobretudo, né? Ônibus escolar, isso e aquilo, você vai multiplicando, né? O que a gente deve fazer é a distinção entre indigência, pobreza absoluta, que tem que ser socorrida dessa maneira. Alguns casos nunca vão sair da pobreza, são pessoas idosas que já estão doentes, vão morrer, mas o ideal de todo benefício é fazer a pessoa se libertar do benefício, né? É aquela história, não adianta você dar o peixe, você tem que ensinar a pescar. Então, qual é a solução? A solução é você dar um trabalho, um emprego produtivo e bem remunerado a toda pessoa que quiser trabalhar. Como é que você vai fazer isso? Você só pode fazer isso com investimento. O Brasil investe só 17% do PIB, é muito pouco. Os asiáticos investem 35%, 40%, quer dizer, daquilo que eles produzem, 35% vai para investir de novo na economia. Nós só investimos 17%. Já investimos 28% no passado, caímos muito. Por quê? Primeiro porque você sabe, com juros a 14,25%, nenhum investidor vai investir, porque é melhor você comprar título do governo, que você não faz nada. Vai para a praia, compra os títulos, você vai viver de renda, né? Por que os juros estão altos? Estão altos porque a inflação está alta. Por que a inflação está alta? Porque o governo está gastando demais. Por que o governo está gastando demais? Porque o governo não só gasta com benefícios, mas ele exagerou. Você sabe que o gasto social está estourando, ele está crescendo de 0,5% a 2,5% ao ano, porque todas as aposentadorias e benefícios sociais foram vinculadas pelo Lula ao salário mínimo. E isso não dá, a economia não sustenta isso, entende? Então, o que seria preciso era desvincular. Você diz, mas e a desigualdade? A desigualdade você tem que enfrentar pelo imposto de renda progressivo. Você tem que cobrar mais de quem ganha mais, coisa que o governo não está fazendo. Mesmo essa isenção atual é apenas um remendo, sabe? Não é a verdadeira reforma do imposto. Então, o que nós precisamos é de um governo que, com critério, com equilíbrio, reforme a Constituição nessa parte e desvincule
esses aumentos, inclusive os pagamentos de educação e saúde não podem continuar assim tão vinculados como estão, né? Que torna o país sem flexibilidade para agir no orçamento. Então, o senhor acha que a estrutura de imposto regressivo é uma das principais causas de alimentar a desigualdade? É a que alimenta e que agrava. A origem da desigualdade é histórica, né? Vem do passado. Mas o que alimenta você sabe, o fato de que aqueles que ganham muito mesmo não pagam imposto, né? Não pagam imposto porque tem uma série de maneiras de evitar pagar imposto. Agora, esse governo, infelizmente, não vai fazer isso. Você vê, eu não digo isso por setarismo, porque eu não sou de partido nenhum, nem sou contra nenhum desses partidos, mas apenas porque eles têm uma visão assistencialista, né? Eles não perceberam ainda que os países que resolveram esse problema da desigualdade fizeram isso transformando a economia numa economia plenamente desenvolvida, capaz de gerar emprego para todo mundo. Não adianta você querer transferir dinheiro, como se está fazendo aqui, porque simplesmente o país não aguenta. Chega um momento, quem é que vai gerar esse dinheiro? Você vê o ano passado, agora, saíram os índices agora, né? A arrecadação de impostos nos 3 níveis, União, Estados e município, foi 32,3% do PIB, quer dizer, quase 1/3 do PIB, né? É bem acima da média latino-americana, que é 20 e poucos, né? Tá se aproximando da média dos países plenamente desenvolvidos, da OCDE, né? Que é 34%. No entanto, apesar disso, deu déficit. Por quê? Porque os gastos atrelados ao salário mínimo foram mais rápidos do que o aumento da arrecadação. Ora, chega um momento que você não pode aumentar a arrecadação. Como é que você vai fazer? Agora, esse governo se recusa a fazer isso, porque é uma questão de programa dele. Então, você vai ter que ter um outro governo eleito que faça uma reforma para deslanchar a economia do Brasil. Que enfrente, né? Que enfrente... Porque os lobbies não são pequenos. Não, mas olha, é possível que você vê. Nós já dissemos que foi uma grande coisa fazer a Constituição. E a nossa Constituição é flexível, porque ela já teve, como você sabe, mais de 100 de emendas. O que é bom. Excessivamente pode ser um erro, mas nós precisamos emendar também nessa parte. Tem que se demonstrar ao público que isso não pode continuar assim, entende? E que é uma ilusão pensar que mantendo essa vinculação ao salário mínimo vai ser uma vantagem, porque chega um momento que você não tem dinheiro para pagar. Vai chegar um momento que todo o dinheiro que se arrecada não vai dar nem para pagar os salários e as aposentadorias. E aí você vai ter uma crise. Por isso é que eu tenho medo, porque, como eu disse a vocês, os nossos regimes acabam sempre quando eles não são capazes de resolver um problema, e aí vem uma ruptura. A República Velha foi com a fraude eleitoral. Ela não conseguiu resolver. Antes tinha sido a monarquia. A monarquia demorou demais para acabar com a escravidão. Quando acabou, já era tarde demais, ela terminou. A República Velha não conseguiu fazer a reforma eleitoral. E assim por diante, né? Nós agora vamos acabar de uma ou de duas formas. Ou nós vamos acabar porque vai chegar um momento que a arrecadação não vai dar mais para pagar, e aí vai vir um regime de exceção qualquer, né? Que vai fazer isso à força, né? Ou então esse problema, que também é preocupante, do Congresso querer avançar nas emendas, né? E querer se arrogar uma função de executivo que ele não tem. Então, o sistema tem que ser capaz de se autorreformar. E não tem saída. Ou você auto-reforma ou você acaba. Como e quando eu não sei, mas acaba. Como que o senhor avalia a possibilidade de um parlamentarismo, um semi-parlamentarismo? Olha, eu sempre fui favorável à adoção do parlamentarismo no Brasil. Mas ele não pode ser adotado
apenas no plano do regime político. Porque com o sistema eleitoral atual não dá, entende? Você não pode ter regime parlamentar sem partidos fortes. Você não pode ter partidos fortes com o regime atual, em que um deputado em São Paulo se elege num estado de 50 milhões de habitantes. Você tem que ter o sistema de distrito eleitoral misto, né? Inclusive para as pessoas poderem cobrar do seu deputado. Conhecer seus deputados. Então você só pode fazer a reforma do sistema político ao mesmo tempo que fizer a reforma do sistema eleitoral, porque o sistema eleitoral atual todo mundo sabe que é falido, né? A gente sabe disso. A gente nem lembra em que deputado votou, né? Qual é o deputado que você votou, o deputado federal, né? E a maioria dos partidos, sabendo disso, sabendo que a maioria dos deputados se elegem por sobras eleitorais, eles querem pessoas notórias, né? Jogador de futebol, né? Agora até a moça lá do batom, né? Que eles querem que ela seja candidata, né? Verdade. Porque aí tem uma votação grande que as pessoas reconhecem o nome e ela arrasta 5, 6, puxa vários. Você vê, não é ela que não é correto, sistema, né? Não é correto. Você não está votando numa pessoa. Você precisa eleger alguém na pessoa ou então pelo partido, né? Você tem que ter partidos fortes. Com esse parlamento não dá, é claro, né? Com esse parlamento seria pior que o regime atual. Eu não tenho dúvida. Você teria que fazer a reforma do sistema eleitoral e aí sim, com partidos fortes, você faria um regime parlamentarista. Por que é vantagem? São várias as vantagens, entende? A maior de todas é que o regime parlamentar evita você chegar a crises que levam à ruptura do regime. Porque quando um governo perde muita popularidade, ele perde a maioria no Congresso e acaba. Você chama um outro sujeito para formar o governo e ele forma o governo, né? Então, forma um novo governo. Não há nenhum atentado à Constituição. Então tem essa grande vantagem. A segunda vantagem é que o regime parlamentar ele despersonaliza a função do líder. Você vê, você tem hoje no mundo 3 líderes que são figuras patibulares, né? O Trump, o Milley e o Bolsonaro. 3 regimes presidencialistas. Porque no regime presidencialista, o líder é muito personalizado. No regime parlamentar francês, olha que a França não é bom exemplo, porque é semi-parlamentarismo. Você não tem grandes figuras. O regime parlamentar alemão, você nem sabe às vezes quem é o primeiro-ministro, né? Quem é o primeiro-ministro da Holanda, quem é o primeiro-ministro. O primeiro-ministro da Grã-Bretanha, por exemplo, é uma figura apagada. Porque o que conta é o partido, né? O primeiro-ministro e o governo é uma emanação da maioria parlamentar e não de uma personalidade forte. A personalidade forte, você diz assim, o homem de carisma, mas o Hitler tinha carisma, né? O Mussolini também tinha carisma. Os líderes carismáticos, em geral, fazem mais mal do que bem. Nós precisamos de regimes de homens normais, não de homens carismáticos. Ministro, a gente está caminhando aqui para o fim da nossa conversa. É sempre difícil encerrar uma conversa com você, porque é uma aula, né, que a gente tem, é muito bom. Hoje, na presidência do Brasil, o presidente Lula é um octogenário como você. Há uma... Mais jovem do que eu, 8 anos, né? Mas numa fase da vida em que já viu muitas coisas, exato, viveu momentos importantes desse país, fez a frente ampla que conseguiu derrotar a ameaça ali de... É uma figura histórica. É uma figura histórica. O que você diria? E tá nessa... Hoje tem essa... Vai ou não vai sair para a reeleição em 2026? Quem é o sucessor? O que o senhor diria para ele, de octogenário para octogenário, com uma participação tão importante na vida do país? O que o senhor diria para o presidente? Eu diria a ele que ele deve saber sair de cena enquanto é tempo, sabe? Porque as grandes figuras políticas que ficam para a história são aqueles que sabem abrir mão do poder. Você vê o Mandela, né?
O Mandela, que eu conheci pessoalmente, bem, aliás, né? Foi um homem que poderia ter governado até a morte, porque ninguém queria que ele saísse. No entanto, ele terminou o mandato dele e não quis saber, ele foi para casa. A África do Sul teve problema? Teve, mas tem que aprender a governar sem ele, né? Ele morreu e ficou aquela legenda. O outro grande líder africano, que foi o Nyerere, o fundador da Tanzânia, que eu também conheci, a mesma coisa, ele não quis ficar no poder, né? Você tem que saber sair de cena enquanto é tempo, né? Ele teria que saber preparar um candidato à sucessão, talvez o Fernando Haddad, que é uma boa figura, eu acho. Muita gente que gostaria de um governo centrista, de frente ampla, como eu e outros, votariam no Fernando Haddad. Então eu acho que as pessoas dizem que ele não tem substituto, porque ele não cria substituto, né? Porque se você disser, não, eu não vou ser candidato e vou ter que escolher alguém, aí vocês vão ter que escolher alguém para o meu lugar, apareceriam líderes, apareceriam. Além do mais, eu acho que, só falando sobre o Lula, eu acho que o Lula é um grande líder, né? Deixou a sua marca na história por todas as razões que nós conhecemos. Mas ele tem limitações. A maior delas nesse momento é que ele não é um homem para esse momento, porque ele não compreende que o país precisa investir, né? Ele pensa que vai conseguir isso com programas sociais. E ele transmitiu isso para o partido dele, virou um partido assistencialista, né? Que não dá certo. Então, tem que haver uma força nova. Eu prefiro muito que haja uma força de tipo centrista, como nós tivemos com Fernando Henrique, né? Figuras como era o Mário Covas, como era o Ulisses Guimarães, não só o Fernando Henrique, né? Tancredo Neves, né? As grandes figuras do Brasil, né? O próprio José Sarney, todas essas figuras eram centristas, não eram homens nem de direita nem de esquerda, eram homens equilibrados, capazes de ver os dois lados, né? É isso que nós precisamos voltar a ter. As pessoas dizem, mas não há. Não há porque não deixam, porque tem líderes aí, há governadores de estado, entende? É claro que se a cena continuar sendo sempre ocupada por figuras carismáticas que polarizam, é difícil aparecer alguém. Mas nós estamos vendo a oportunidade de fazer isso, porque o Bolsonaro é inelegível, espero que continue, né? O Lula, ele mesmo diz que só se candidatará se ele estiver em plena saúde. Então é a oportunidade de ver, ou agora ou na próxima eleição, né, que surjam novas lideranças de centro, que começam a surgir nos estados, nos municípios, porque você vê, a grande maldição do Brasil é que nós perdemos 25 anos, 20 e poucos anos com os militares. Durante esse período, todas as vocações políticas foram decepadas, né? E os que eram mais corajosos foram mortos, né? Então, nós só perdemos 20 anos. Agora é que nós temos que voltar a criar essas lideranças. Muito obrigada, ministro, pela participação. Obrigada, Wanderson. Obrigado. Bem, você que ficou com a gente até agora, compartilha essa aula fantástica que a gente teve aqui com o ministro Recupero. Não esquece de ler a biografia dele. Tem uma entrevista aqui no canal que eu vou pedir para o editor colocar o link, onde a gente fala bastante sobre essa biografia. Eu sou a Mara Luque, esse é o Além das Manchetes e a gente está gravando aqui no Cine Reag Belas Artes.